Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. É um prazer recepcioná-los aqui no primeiro episódio da nossa série sobre a Guerra do Golfo. Na verdade, essa série devia se chamar Segundas do Golfo, tá? Porque durante diversas segundas-feiras, nós ainda não sabemos quantas, nós vamos estar aqui no canal Arte da Guerra falando sobre a Guerra do Golfo, sem prejuízo dos outros fatos militares que impactarem aí tá, o noticiário, tá, gente? Então, se acontecer alguma coisa de igual importância, a gente pega e faz um vídeo à parte, não tem problema. A novidade disso tudo é que eu convidei diversos comentaristas militares aí, de canais, articulistas, etc., para falar aqui ao longo da série. Por que nós fizemos isso? É importante porque vocês não ficam cansados de ouvir só o comandante Robinson falar e também não vão se viciar em um único ponto de vista. Então nós convidamos, tá? Vai ser um prazer muito grande receber o pessoal aqui, trocar ideias com eles, tá? O pessoal vai enviar podcasts, gravações, vídeos, etc. Nós vamos fazer algumas externas também, são surpresas que nós estamos preparando para vocês aqui no Arte da Guerra. Bom, o Saddam invade o Kuwait no dia 2 de agosto de 1990. Há quem diga que na época ele tinha o quarto maior exército do mundo, eu não duvido disso. Era um exército veterano que vinha combatendo o Irã por 8 anos, fez uma campanha razoável, gente. O exército iraquiano ele tinha muitas deficiências, tá? De comando, de organização, tá? De manobras. Eu já fiz um vídeo falando de como os exércitos árabes se comportam e eles tinham diversos vícios, diversos problemas aí. Mas enfim, era um exército grande, muito bem equipado com material russo, francês, eles tinham coisa do mundo inteiro ali, tá? Muito bem equipados aí, uma aviação poderosa, e ele se fiava, além disso, tá? Além de confiar em ter o quarto maior exército do mundo, o Saddam confiou numa coisa, que não haveria oposição do Ocidente. Isso foi um erro crasso, pessoal, um erro crasso. É uma das primeiras coisas que você aprende em tática, em estratégia, uma lição que eu nunca vou esquecer dos meus instrutores no Corpo de Fuzileiros Navais. Você nunca pode pensar naquilo que, em termos de aquilo que o inimigo vai fazer. Você tem que pensar naquilo que ele pode vir a fazer. E o Saddam cometeu um erro de cálculo enorme. Ele achava que não haveria intervenção. E houve uma coalizão de mais de 30 países para expulsar ele do Kuwait. É um erro que pode ser comparado à junta militar argentina ocupar as Malvinas em 1982. Bom, mas por que o Saddam invadiu o Kuwait? São vários fatores. Primeiro, ele estava endividado, né? A guerra Irã-Iraque custou muito dinheiro para o Saddam e quebrou o Iraque, gente. E o Kuwait e a Arábia Saudita eram dois dos principais financiadores. O Kuwait não queria perdoar essa parte da Arábia Saudita. Essa é uma coisa. Segundo também, é que ele alegava que os kuwaitianos estavam perfurando alguns poços que pertenceriam ao Iraque. E também não estavam querendo forçar uma alta de preços, que estavam fazendo guerra econômica contra o Iraque. Isso é uma alegação do Saddam, tá? Agora, uma coisa se pode dizer, né, pessoal? Essa guerra é mais uma daquelas que é provocada pela divisão do Oriente Médio, que foi uma coisa feita pelo Ocidente, tá? São fronteiras artificiais. O Saddam alegava que o Kuwait era a 19ª província do Iraque. Enfim, existia aí uma situação bem confusa. Nós vamos deixar isso para os historiadores e os juristas aí do canal Arte da Guerra. Bom, a invasão do Saddam não encontrou resistência das tropas significativa das tropas do Kuwait. O Kuwait é um país pequenininho, tá? O Saddam tomou ali praticamente sem oposição. Os kuwaitianos mandaram toda a aviação deles para campos seguros na Arábia Saudita, inclusive os jatos A4 Skyhawk, que a Marinha Brasileira compraria anos depois. Alguns desses jatos chegaram a combater o Saddam, eles voaram mais de 1.300 missões, esses Skyhawks que nós temos aqui no Brasil, inclusive um deles foi derrubado e um coronel kuwaitiano virou prisioneiro dos iraquianos lá, ele foi torturado, foi espancado, é uma história realmente trágica, mas ele sobreviveu. O fato é, a campanha que se sucedeu depois, tanto a mobilização, né, são duas fases.
o Desert Shield, que é a formação da força mesmo para defender a Arábia Saudita, que o medo era que o Saddam continuasse o avanço em direção à Arábia Saudita. E depois a Desert Storm, né, que era o ataque, né, contra as forças do Saddam Hussein e a reconquista do Kuwait. São operações grandiosas, algumas das maiores operações da história. Logisticamente, talvez tenha sido a maior operação da história. Nós vamos falar disso tudo, pessoal. Eu quero falar das operações logísticas, eu quero falar de algumas operações do SAS, do SAS, Special Air Service britânico, que foram secretíssimas, pouca gente sabe. Nós vamos falar também da destruição dos Scuds no deserto. O professor Rudinei, que é articulista da revista da Força Aérea, ele me mandou um material maravilhoso. Quero mandar um abraço para o Rudinei e dizer que eu já estou analisando o material. Vamos ver se nos próximos vídeos eu já consigo transformar ele, trazer ele aqui para a telinha, tá? E é isso, o Iraque ocupa o Kuwait, tá? Rapidamente, começam os protestos internacionais e os Estados Unidos começa uma coalizão de mais de 30 países com muito armamento, financiado por Arábia Saudita, na época pela Alemanha e pelo Japão também, e que foi assim um movimento grandioso, onde se destacaram grandes militares como o general Norman Schwarzkopf, que nós vamos estudar, tá? Nós vamos estudar também o general Colin Powell, que era o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, e o general Chuck Horner, da Força Aérea, que planejou a campanha aérea, pelo qual eu tenho uma admiração muito grande. Era um planejador fora de série. Gente, é uma coisa que eu preciso falar aqui para vocês. A maior parte do pessoal gosta muito de ver essas coisas miraculosas, né? Então, as operações da Força Aérea, o avião fez isso, fez aquilo, dogfight, essas coisas que vocês adoram. Comecem a estudar os planejadores. O cérebro militar de uma guerra, aquele cérebro gelado que vai impor a vontade contra o inimigo, são os grandes planejadores. Nós vamos focar muito nessa turma aí. O pessoal que planejou efetivamente as campanhas no Golfo. Bom, gente, a aeronave que praticamente ela fez o debut dela, né? E praticamente simbolizou essa campanha foi o F-117 Nighthawk. Então vamos dar uma olhadinha no pré-voo de um piloto aí, tá? No walk-around da aeronave e ver como é que eles inspecionavam as aeronaves para decolar para a missão. Vamos ver com a gente. Gente, olha só, eu separei muita coisa da Guerra do Golfo para vocês, tá? Inclusive algumas biografias do Saddam Hussein. Tem alguns livros do Tom Clancy aí no meio dessa lista que eu coloquei, tá? É muito importante, não os romances dele, mas os livros onde ele faz a explicação de, por exemplo, como é que funciona um submarino nuclear, um regimento de fuzileiros navais, tá? Um esquadrão de caça, isso é muito importante, são livros bem técnicos. E eu coloquei também, junto com livros da campanha do Golfo, vamos dar uma olhadinha na nossa lista de livros recomendados aqui do canal. Bom, para ancorar o estudo de quem quiser conhecer mais a fundo a campanha, eu fiz uma lista bem sortida, tá, pessoal? Esse daqui, por exemplo, fala das operações de F4, as missões Wild Weasel, usados para destruir os radares iraquianos. Na sequência, eu também coloquei uma biografia do Saddam Hussein para vocês entenderem a cabeça dele, tá? Vocês vão encontrar também nessa lista muitos livros do Tom Clancy explicando o funcionamento de diversas armas na Guerra do Golfo e em outras guerras também. Coloquei também diversos livros aí que falam da formação aí das tropas. Esse do Tom Clancy sobre fuzileiros navais é muito bom, pessoal, eu tenho, é excelente. Mais um do Saddam Hussein aí para vocês entenderem a cabeça desse homem que marcou tanto o Oriente Médio. Agora vocês têm mais um livro do Tom Clancy que descreve a Guerra do Golfo. Ele recebeu assessoramento de diversos militares dos Estados Unidos. Aí mais um livro aí sobre as missões da Força Aérea Americana, da United States Air Force.
outro também tá relatando os aspectos do petróleo aí na Guerra do Golfo. E esse aqui, Every Man a Tiger, o Tom Clancy escreveu junto com um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Aí vocês têm mais uma biografia do Saddam Hussein, é importante entender a cabeça dele, tá? Mais um livro sobre as operações, que eu acho muito importante vocês conhecerem o funcionamento de operações. E mais uma biografia do Saddam Hussein de um outro autor judeu também, é muito interessante esse ponto de vista aí. E finalmente, para completar, um livro que fala sobre os armamentos e operações na Guerra do Golfo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu estou voltando, eu queria dizer para vocês o seguinte, que é um prazer muito grande falar desse episódio para vocês. Eu sempre quis fazer isso, tá? Eu tenho uma relação pessoal com essa história, por quê? Porque os primeiros instrutores que eu peguei no Corpo de Fuzileiros Navais foram militares, oficiais e praças que estiveram nos Estados Unidos treinando com fuzileiros que voltaram do Golfo. Então o que acontece? Essa gente trouxe toda a doutrina de operações dos Estados Unidos para o Brasil, eles inovaram, tá, trazendo essa doutrina, e nós fomos formados dentro da mesma. Então foi muito importante para mim. Por quê? Eu recebi toda essa carga de experiências aí e está sendo assim uma redescoberta eu poder estudar como eles chegaram nesse aprendizado. Bom, gente, essa semana nós estamos voltando com muitas novidades para vocês, tá? Eu quero ver se eu faço o vídeo do Harrier espanhol, que o pessoal já tem pedido aí. Também vou ver se eu consigo trabalhar as compras chinesas dos russos. Nós estamos trabalhando tudo isso aqui, muita coisa realmente, pessoal. Mas eu queria dizer o seguinte, enviem as sugestões de temas aqui, continuem enviando as sugestões de tema da Guerra do Golfo também. Vai ter muita surpresa nessa série, pessoal. A gente vai inovar em muita coisa. Vai ser bem diferente de tudo que o canal Arte da Guerra já fez, tá? Mas sempre com responsabilidade, compromisso e fé nesse país maravilhoso, pessoal. Até o próximo vídeo.